Bem-vindos, né? Nós estamos aqui no projeto Você, Assessor de Comunicação e Marketing 7 estrelas, né? E é uma honra para mim estar aqui com vocês. Estou super feliz. Acho que nós temos tudo para fazer uma noite aqui super legal. Vou pedir para vocês irem entrando aí, mas deixar o microfone no silencioso. Todo mundo deixando o microfone no silencioso. Deixando o microfone fechado aí por enquanto. Olá, boa noite. Oi, boa noite, tudo bom? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Nubia, seu microfone tá desligado, tá? Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim, tá ótimo. Então vamos lá, pessoal. Bom, bem-vindas e bem-vindos ao projeto Você, Assessor de Comunicação e Marketing 7 estrelas. Acho que agora tá dando, né, Salatiel? Tá certo? Tá dando? Agora tá legal. Agora vocês estão conseguindo me ouvir. Certo, bacana. Agora sim, Bom, pessoal, então assim, eu vou pedir para vocês, nesse momento, manterem o microfone desligado. Então, a aula, ela vai da agora até 9h30. Então, eu vou fazer a minha exposição até 9h30. Quando for 9h30, eu vou abrir para perguntas. Então, nós vamos ter 30 minutos de perguntas, tá? E essa aula de hoje, eu montei esse cronograma dessa forma, porque a primeira dúvida do assessor 7 estrelas, a primeira dúvida que todo mundo tem quando faz assessoria é qual serviço oferecer primeiro. Então, eu acredito o seguinte, o primeiro grande serviço, né, de todo assessor é, sem dúvida nenhuma, o Media Training. Por quê? Porque o Media Training é um produto que, se você aprender ele certinho, você pode vender o Media Training, né? Você pode vender o Media Training e você pode ter um resultado super expressivo com o valor do Media Training, tá? Deixa eu só ver se eu coloco essa chamada aqui por aqui, que eu acho que vai ficar melhor para vocês me ouvirem. Agora eu acho que melhorou, não melhorou? Acho que o áudio fica melhor com fone do que sem o fone, né? Me dá um feedback aí se meu áudio tá melhor com fone, porque pra mim tava dando uma reverberação, eu tava escutando minha voz 2 vezes, tava horrível. Bom, pessoal, então a questão do Media Training é como você fazer ele, o segredo, né? Eu divido o Media Training, então, em 4 partes. Todas as vezes eu vou fazer Media Training, eu sempre faço essa divisão. Eu começo, gente, no Media Training fazendo uma exposição, então, do que é comunicação dentro da organização daquela pessoa. Lembro sempre do professor Edgar Morin, que diz que comunicação é um fenômeno humano. Então, eu começo assumindo que já existe comunicação naquela organização e que o que eu vou fazer é aprimorar por meio de táticas e estratégias comunicacionais. O que eu oferto e o que o projeto de assessoria de comunicação 7 estrelas oferta é comunicação, assessoria de comunicação e marketing. Então, eu não foco em assessoria de imprensa apenas. Eu acredito num processo comunicacional muito mais amplo, em que esse assessor seja um verdadeiro gestor dentro da organização em que ele é contratado ou que ele assessora momentaneamente, tá? Eu peço que vocês anotem as dúvidas, mandem as dúvidas pelo chat, tá? Que eu acho super importante, porque às vezes a dúvida vai surgir agora e daqui meia hora você já esquece o que você tinha para perguntar. Eu só vou pedir para seguir direto a aula, porque muitas vezes a gente parar para responder não é tão dinâmico. Então, mas eu vou ter os últimos 30 minutos para atender vocês, atender
atender, inclusive, com as dúvidas pessoais, personalizadas que vocês podem ter. Então, eu começo sempre, né, dentro do meu projeto de assessoria, fazendo o Media Training, e eu insisto muito para os meus assessorados contratarem o Media Training, para eles entenderem o processo comunicacional. Dentro desse processo, inclusive é uma apostila que eu já mandei para vocês e peço que todos tenham um carinho de ler, eu uso alguns livros base e eu sempre tô com esses livros. Eles estão, até a foto deles está lá no meu Instagram, que é o livro de Relações Públicas, da professora Margarida Kunsch, o livro do professor Tavares, né? E o livro da professora Marcela Lupetti, que é publicitária. E o do professor de jornalismo também, que eu vou usar sempre. A nossa questão é o seguinte: entender a comunicação como fenômeno é também compreender que todas as organizações têm uma comunicação pré-existente. Que comunicação é essa? Basicamente, gente, o que fazer, quando fazer, onde fazer, quem vai executar determinada tarefa. Então, a organização, a primeira comunicação de uma organização não é para vendas, né? É uma comunicação com seu público interno, justamente do que fazer, quando fazer, que é aquilo que a professora Margarida Kunsch chama de comunicação administrativa. Eu sempre pego no pé dos meus assessorados nesse momento eu sempre faço aquela pergunta, tá? Me explica como é a comunicação dentro da tua organização. Quando eu falo isso, eles falam, não, mas você que é a jornalista, você que é a marqueteira, me explica você como é que é a comunicação da minha organização. E eu falo, não, quem faz o quê, com que recurso, com qual cronograma, a quem se deve, né, esse feedback. Então, assim, é muito importante a gente entender como são os fluxos comunicacionais dentro da organização. Esses fluxos comunicacionais são os fluxos que sustentam a comunicação da organização. Depois desse movimento, eu vou tratar então de como se dão os processos de comunicação interna na organização. Esses processos de comunicação interna são extremamente fundamentais. Muitas pessoas ignoram os processos de comunicação interna, mas são essas comunicações que podem muitas vezes levar o negócio do seu assessorado à falência, e é aí que pode estar a grande chave de virada do negócio do seu assessorado. A comunicação interna, então, são todas as comunicações que ocorrem dentro da organização e que não necessariamente tem como foco a produção. Então, eu falei primeiro da comunicação administrativa, que tem como foco a produção, os serviços, e temos a comunicação interna. Dentro desse processo, nós vamos falar daqui a pouco das barreiras da comunicação, e eu quero falar com vocês também das categorias dentro da organização de comunicação interna. Então, dentro da organização, eu preciso entender quem toma as decisões nesse ambiente, quais são as comunicações que mais influem nas decisões, tanto das pessoas que têm vamos dizer assim, esse poder de negociação, os trabalhadores dessa organização, como que eles se organizam internamente, como é que eles conversam, quais são os padrões sociais. Eu gosto muito de usar um diagnóstico de comunicação institucional, que eu já disponibilizei para o pessoal que estava no projeto desde o ano passado, mas que eu vou subir esse material também na nossa sala de aula 7 estrelas aqui no Telegram. Por quê? Porque eu percebo que existe uma dificuldade de fazer Gente, tem alguém com o microfone aberto. Eu acho que é o Salatiel. Salatiel, você incomoda de fechar o microfone? Vou pedir que todos fiquem com o microfone fechado nesse momento, porque é importante para não dar aquele, vamos dizer assim, reverbera o som, tá? Vou pedir para vocês ficarem com o microfone fechado. Já abro para as perguntas, tá bom? O que acontece, gente? Dentro desses padrões sociais, padrões culturais,
a gente tem que investigar. E aí, para isso, a gente usa um diagnóstico, tá? De comunicação dentro da organização, que é muito bacana. Mas, caminhando dentro dessas comunicações, a próxima comunicação, então, seria a comunicação justamente mercadológica. Ou seja, quais são as últimas propagandas, como que anda o sistema de publicidade e propaganda dessa organização. Nesse momento, eu busco um histórico de comunicação da organização. Vocês vão ver como que eu faço isso na aula de briefing. Então, na aula de briefing, eu vou explicar quais são as perguntas e como que a minha experiência me leva a ter determinadas sacadas, determinadas percepções quando eu tô até na organização do assessorado ou até nesse movimento à distância, o que eu tô fazendo, tá? É muito importante fazer um estudo de pelo menos 3 anos. As pessoas acham que essa comunicação, ela não influi, mas ela influi muito a assessoria de comunicação, a percepção dos públicos. Hoje de manhã, eu não sei se todos que estão aqui tiveram a oportunidade de estar comigo e com a uma das grandes assessoras de comunicação aqui de Goiás, que é a professora Raquel Pinho, e também tivemos um assessor de comunicação do Vila Mix, que é o Caio Castro, junto com a gente dentro de um evento de assessoria. Eu até disponibilizei a inscrição gratuita desse evento para vocês pela sala do Telegram nossa. Mas a grande questão é a seguinte: a Raquel estava explicando, gente, o que faz o assessor de comunicação? E eu concordo com ela, assim, plenamente. Ele, na verdade, trabalha para ter uma reputação do assessorado. Então, trabalhamos pela reputação desse assessorado. Quando você trabalha pela reputação do assessorado, o que você tem que pensar, o que você tem que levar muito em consideração é quais são as comunicações que já foram feitas. Por quê? A imagem é a percepção do público. A identidade é o comportamento da organização. E a reputação é a percepção dos públicos a longo prazo. Então, a gente precisa muito dessa percepção dos públicos a longo prazo, que é o que vai levar a uma reputação, tá? A quarta comunicação, então não menos importante que todas, é a comunicação com a sociedade ou com as organizações não governamentais, com o terceiro setor, ou comunicação simplesmente institucional, que a gente chama. Quando eu faço esse movimento de media training, eu dou essa aula que eu tô dando aqui pro meu assessorado. Então, a gente vai discutir isso aqui sobre a organização dele. Por que eu começo o media training desse jeito? Porque o assessorado, ele tem que ter noção do que ele está contratando. E muitas vezes, eu acho que a grande questão é que os assessorados, eles não têm noção do que eles estão contratando. Então, o assessorado, ele não tem noção do que é comunicação mercadológica, institucional, interna. E ele acredita que muitas vezes o que ele está contratando de você é um combo de todas essas comunicações. Pode ser, mas isso tem que ser muito bem determinado, esclarecido em contrato, tá? A gente vai ter uma aula de contrato. Pessoal, eu preciso que vocês cliquem no microfone de vocês e deixem o microfone no mudo, porque tá dando muita interferência. Eu tô escutando os ruídos aí, vocês estão caladinhos, mas eu tô escutando os ruídos da casa de vocês todinhos. Então, eu preciso que vocês coloquem o microfone no mudo aí para ajudar a gente nesse momento. Bom, a grande questão, e isso é uma coisa fundamental, é começar por aí. Então, eu começo, essa é a primeira etapa, eu dou uma verdadeira aula, e aí eu chego num movimento que eu acho muito importante, que é a pessoa, é o da Mila que tá aberto, gente, tem um microfone aberto, eu tô escutando alguma coisa aí. Vamos tentar fechar o microfone pra gente conseguir ter uma aula melhor. Eu tento sempre explicar para o meu assessorado que existem sistemas comunicacionais pré-existentes. Então, eu tenho um sistema de comunicação interna, eu tenho um sistema de comunicação mercadológico, eu tenho um sistema de comunicação institucional. Esses sistemas, eles já estão existindo. O que eu preciso fazer é estudar e diagnosticar esses sistemas. Como que eu faço isso?
com uma ferramenta específica que eu já expliquei, muitos de vocês já receberam em casa, que é o briefing. Nós vamos ter uma aula só para eu explorar como que eu faço briefing com o meu assessorado. Mas uma das coisas mais importantes é dar para esse assessorado o conhecimento do que ele está comprando ou do que são seus serviços, o que de fato você vai fazer dentro da organização dele. E eu sempre falo, eu não sei o que eu vou fazer dentro da sua organização a partir dessas 4 comunicações. Por quê? Porque eu estou num processo de diagnóstico. Eu tenho que diagnosticar quais são as áreas mais frágeis para poder trabalhar essas áreas de forma mais evidente. Ou seja, eu vou trabalhar primeiro as áreas mais frágeis e as que a gente identifica que tem problema mais grave e depois a gente vai trabalhar as outras áreas, tá bom? Conforme a gente for fechando os contratos e tudo. E uma coisa muito legal e muito importante é que muitas vezes quando ele contrata o serviço de assessorado, ele não entende o que eu vou oferecer. Então, assim, eu explico. Olha, o que a comunicação, ela ajuda? O que uma assessoria de comunicação pode te ajudar, né? Você vai ter uma melhora do ponto de vista humanístico. Então, quando você organiza a sua comunicação dentro da sua organização, ou quando você é um político, né? No caso aqui, muitos estão com assessorados políticos, muitos aqui estão com assessorados da área de saúde e tudo mais, você tem uma melhora do ponto de vista humanístico, as pessoas começam a entender melhor o que pensa o assessorado, e isso humaniza muito a relação que elas têm com esse assessorado, né? Melhora muito o ponto de vista administrativo, porque as pessoas começam a saber mais o que fazer, quando fazer, e isso traz uma economia de recursos, tá? Melhora muito, então, a questão econômica, financeira e mercadológica da organização, a assessoria de comunicação por si só. Por quê? Porque ela torna a organização mais única, menor no sentido de das informações correrem de forma mais rápida, mais ágil. E quando eu tenho uma assessoria de comunicação realmente eficaz, ou seja, que trabalha para um crescimento econômico da organização, que é isso que a gente busca, gente. Todo mundo que quer um assessor de comunicação quer um retorno financeiro dessa assessoria, tá? A gente melhora a reputação do assessorado, mas essa melhora de reputação, ela tem que ter um retorno financeiro. Por isso que eu digo que eu não faço assessoria de imprensa, eu faço assessoria de comunicação, porque eu tenho muita preocupação com as questões mercadológicas. Quanto que esse assessorado vai faturar, como que ele vai de fato faturar e como é que eu posso influir para ele cumprir obrigações fiscais, compromissos assumidos e vender mais e melhor. No caso do assessor político, gente, ele ser eleito, né? Quantos votos eu consigo? Um outro benefício que eu sempre faço questão de explicar para o meu assessorado que ele vai ter contratando assessoria de comunicação é o fortalecimento da credibilidade. Por quê? Porque com o uso de técnicas de comunicação, você consegue emitir informações associadas ao comportamento da organização. E isso faz com que haja muito mais credibilidade, tá? Então, o que é credibilidade? Muitas pessoas têm essa dúvida, mas credibilidade é quando eu tenho uma associação entre informações extremamente precisas e o comportamento da organização, tá? Eu vou ter essa credibilidade e eu vou ter ao longo do tempo, então, uma reputação positiva, uma imagem positiva e uma percepção muito melhor do que é essa organização perante seus públicos. Um terceiro benefício é que a gente começa a ter, então, as notícias espontâneas. Esse é um terceiro benefício, então. Mas a mídia espontânea é uma das coisas que você obtém como vantagem, que você tem que explicar para o seu assessorado no Media Training, que é um dos nossos objetivos, é buscar mídia. Só que para buscar mídia, ele tem que estar preparado. Por isso, a nossa formação em Media Training, ela sempre vai explorar preparação do que eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre
como dar entrevista no rádio, como dar entrevista em TV, como que o impresso funciona, como que o online funciona, tá? Principalmente esses 4 veículos de comunicação são focos muito sérios da nossa atuação no Media Training, né? E o como fazer que eu vou explicar para vocês. Mas existem outros benefícios de se contratar um assessor de comunicação. Então é obter um reconhecimento positivo e uma boa vontade por parte dos diferentes públicos, principalmente o público interno, que se torna muito mais disponível para sustentar os objetivos da organização a longo prazo, que é, na verdade, a missão da organização, esses objetivos da organização a longo prazo. Você consegue manter e abrir canais de comunicação, né, que vai melhorar muito a opinião pública da tua organização. Você consegue obter melhores negócios, porque quanto mais as pessoas percebem, né, que você tem um comportamento que condiz com a sua comunicação, mais existe uma possibilidade de ter uma imagem positiva e crescimento dos relacionamentos comerciais com outros players, com fornecedores, né, e com outras organizações. Raquel Pinho hoje deu um exemplo que a gente lembrou de um case aqui goiano, né, um case nosso aqui goiano, que é o case do Edifício Orion, né? O Edifício Orion queria muito melhorar a sua comunicação, contratou então assessoria de comunicação e tudo. E um dos pontos que foi muito explorado foi a questão de melhorar a imagem do edifício para trazer para esse edifício mais negócios, né? Tornar aquele edifício uma rodada de negócios. Então, a gente teve uma matéria feita pelo Jornal Nacional sobre a ida do Matheus Ribeiro, que era um jornalista daqui da TV Globo local, e ele iria apresentar o Jornal Nacional. Então, foi feito lá no heliponto do Edifício Orion. Mas por quê? Porque já existia toda uma questão de relacionamento com a imprensa, com a questão de mostrar que existiu heliponto, relacionamento com pilotos, e isso só se faz por meio de uma comunicação que tem um objetivo, né? A motivação, gente, é outro benefício muito grande de quem contrata uma assessoria de comunicação, e que eu sempre falo nesse início de Media Training, é motivação dos funcionários. Quando o funcionário ele é o primeiro a saber, ou ele tá nas primeiras listas de recepção de uma informação, eu tenho um funcionário muito mais motivado. Então, um dos objetivos da comunicação, da assessoria de comunicação, é a gente realmente conseguir motivar os colaboradores da organização, né? E aí, favorecer, então, como o último benefício que eu sempre falo, é que favorece muito a imagem pessoal de toda a classe diretiva da organização que está contratando a gente. Então, se a gente eu fui assessora da Universidade Federal de Goiás, e aí a gente tinha o professor Edivar Madureira, né, como reitor, e um dos pontos que acabou sendo um benefício da assessoria de comunicação que a gente prestou foi realmente o favorecimento da imagem pessoal dele e de todos os pró-reitores que o acompanhavam. Inclusive, depois desse processo, um dos pró-reitores dele assumiu a reitoria da universidade. Então, que só dando um exemplo para vocês, porque o meu foco aqui realmente é trazer conteúdo técnico para vocês. Mas essas experiências pessoais, elas são importantes porque elas também valem para vocês compararem com o que vocês podem ofertar de benefício para o seu assessorado. Então, essa é a primeira etapa que eu faço do Media Training com meus assessorados, né? E eu mandei já esse material via apostila para vocês. É uma apostila curtinha, então vale a pena vocês lerem, vocês estudarem. Quem não recebeu esse material, deixa o e-mail aqui que a gente dá um jeito de passar esse material para vocês. Mas aí, a segunda etapa da nossa assessoria de comunicação, do nosso Media Training, é uma questão que até hoje coloquei no meu Instagram, que é a questão da gente explicar quais são as barreiras da comunicação.
Porque muita gente acredita que a organização vai ter um sucesso imediato com assessoria de comunicação. Mas não existe, nós precisamos compartilhar com o assessorado que existem barreiras à comunicação. A primeira grande barreira à comunicação que eu sempre explico, inclusive nas minhas aulas, né? Eu tenho aqui alguns ex-alunos que já assistiram algumas aulas minhas, é a barreira física. Se eu tenho um ambiente cheio de paredes, se eu tenho um ambiente que é um ambiente que tem uma sequência hierárquica e eu tenho barreiras físicas, ou tem uma comunicação bloqueada por barulho, equipamentos inadequados, tudo isso vai influir na qualidade da minha assessoria de comunicação. Outra questão são as barreiras semânticas, então a gente precisa estudar qual tipo de comunicação a gente vai usar para cada um dos públicos dentro da comunicação, dentro daquela organização. E aí a gente sempre tem que lembrar que existem públicos de idades diferentes, então eles estão nas chamadas gerações. Eu tenho um público da geração Z, eu tenho um público muitas vezes que está na geração Y, e às vezes na mesma organização eu tenho um baby boom, né? Eu tenho os baby boomers que nasceram em 1960, 1970. Então, eu tenho uma dificuldade muitas vezes de usar uma semântica adequada para fazer essa comunicação, e isso pode se tornar uma grande barreira comunicacional. Outra barreira comunicacional muito importante é a barreira psicológica. Então, a gente tem que entender que muitas vezes existe uma percepção equivocada do motivo da comunicação e dos líderes que falam nessa comunicação. Por isso a gente usa nas nossas assessorias de comunicação contratar atores para fazer vídeos pequenininhos para mandar por WhatsApp, ou até a gente mesmo fica sendo assim aquele porta-voz da organização, tá? Que é a parte 4 do Media Training, mas eu já tô adiantando para vocês que esse porta-voz nem sempre deve ser um diretor da organização, muitas vezes mas para falar com os funcionários e quebrar um pouco dessa barreira psicológica, a gente usa outros subterfúgios, até a criação de personagens digitais, que hoje é possível, tá? Outras barreiras são barreiras administrativas e burocráticas. A gente tem que ter uma conversa muito aberta com todos os gestores da organização, né? E com a anuência da direção central dessa organização, da presidência, né? Por quê? Porque nosso trabalho dentro da organização tem que ser facilitado. Então, no momento que eu tenho chefes ali que se opõem à comunicação, ou que se opõem, ou que criam barreiras, eu tenho uma dificuldade muito grande de levar essa assessoria de comunicação a ter um sucesso. Outro problema muito frequente que a gente enfrenta no nosso dia a dia é o excesso de informações, né? Eu tenho certeza que muita gente está sendo bombardeado por informações de todos os lados e muitas vezes são informações desnecessárias e redundantes. Então, a gente precisa limpar as informações que a gente manda para os colaboradores ou que circulam sobre a própria organização, tornar essas informações muito mais limpas, sérias, e tornar essa informação uma informação simples de entender, objetiva e precisa, né? Ao invés da gente ficar tentando informar o tempo todo, a gente tem que informar de forma estratégica e de forma cada vez mais pontual e com um texto, um vídeo, um áudio menor. Por quê? Porque as pessoas estão, todas elas, em todos os ambientes, com grande excesso de informação. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de um case, né, que foi recente agora e que realmente, assim, movimentou minha vida. Eu vi uma propaganda do Guaraná Antártica, não sei se todo mundo conseguiu participar dessa promoção, mas era uma promoção do Dia das Mães que dava 3 meses grátis de Telecine. Quando você assina o Telecine, você ganha só 1 mês grátis, mas o Guaraná Antártica estava dando literalmente 3 meses de acesso e aí você não precisava assinar. Só que a comunicação foi ineficaz. Então as pessoas, eu mandei isso para toda a minha rede de contatos, amigos pessoais, falei, olha que legal, o Guaraná Antártica tá dando 3 meses de Telecine grátis. E as pessoas me respondiam, Núbia, eu não sei do que você está falando. Por quê, gente? Porque a comunicação gráfica tá
estava extremamente poluída, cheia de informações e as pessoas liam, mas elas não conseguiam entender que estava dando alguma coisa superior, que tinha um elemento de superioridade em relação ao que o próprio Telecine já conferia. Então, muitas pessoas ficaram em dúvidas de como que era a promoção e deixaram de aproveitar a promoção por não entender. Ou seja, o excesso de informações em peças publicitárias, em qualquer tipo de comunicação, pode levar à ineficácia comunicacional, que foi o caso agora do Guaraná Antártica e Telecine no Dia das Mães, que é um case agora super recente. Uma outra questão, gente, é comunicações parciais. Todas as organizações sofrem com isso e isso é uma das coisas piores que existem. É a informação conta-gota. Então, muitas vezes, essa barreira comunicacional de informar um pouquinho e falar, não, mas semana que vem eu dou o restante da informação, isso causa isso alimenta as redes de comunicação informais, a chamada fofoca. Então, a melhor forma de você criar uma fofoca numa organização e destruir um trabalho de um assessor de comunicação é você dizer, você informa isso essa semana e semana que vem você informa aquilo relativo a isso. Ou seja, isso vai abrir para os líderes, que a gente sabe que dentro das organizações existem as pessoas que são líderes de comunicação, né? São as lideranças, são lideranças informais, mas elas desempenham um papel muito, muito grave e muito sério dentro da organização e faz com que a gente tenha tarefas e hierarquia da empresa sendo desmontadas simplesmente por uma comunicação parcial. Então eu gosto muito, eu levo muitos exemplos, viu, gente? Quando eu tô fazendo o Media Training mesmo, nessa segunda etapa, eu levo muitos exemplos e eu já faço um estudo prévio da organização para mostrar, por exemplo, quais foram as barreiras físicas e mecânicas que eu identifiquei, como que é a percepção psicológica dos públicos sobre os gestores, por isso que eu falei dessa pesquisa de comunicação institucional dentro da organização, que vai ajudar muito vocês. Quem não tiver recebido, me cobra a pesquisa de comunicação institucional, que eu passo para vocês sem problemas. Vou subir essa pesquisa de comunicação institucional lá no grupo do Telegram. E existe realmente a resistência dos chefes e dos níveis hierárquicos a gente assumir essa comunicação, né? E o excesso de informações e os cases de excesso de informação, como esse super atual do Guaraná Antártica e Telecine. E as comunicações parciais e a ineficácia desse tipo de comunicação. Por exemplo, olha a história, gente. Ia existir um corte, né? Poderia existir um corte no salário dos funcionários daqui 6 meses. E aí, o que o chefe fez? O chefe, percebendo essa movimentação no balanço financeiro da organização, resolveu chamar os seus colaboradores e dizer o seguinte para eles: olha, pessoal, daqui 6 meses pode ser que haja um corte de salário. E aí eu preciso que vocês se preparem para isso e organizem todo o trabalho de vocês, reduzindo o trabalho, porque pode ser que vocês tenham um corte no orçamento. A gente tem um corte no orçamento porque eu já andei olhando o balanço patrimonial da organização. Gente, o que esse chefe fez? Ele criou uma comunicação parcial. Então, uma das primeiras questões que eu sempre coloco para os meus assessorados, gente, vou pedir para todo mundo de reduzir o volume aí dos microfones ou do próprio celular nesse momento, para não atrapalhar tanta gente. O que acontece? O que a gente percebe é que esse chefe, né, esse gerente, ele tinha uma boa intenção. Ele tinha uma intenção maravilhosa, que era preparar as pessoas para o futuro, ser transparente, só que ele tinha uma informação parcial. O que acontece? A organização não fez corte de salário, mas ele colaborou com o quê, gente? A desmotivação dos funcionários antecipada, inclusive pedidos de desligamento de colaboradores. Por quê? Porque ele colocou uma situação de instabilidade no ar sem necessidade. Isso é um exemplo de comunicação parcial.
E quando eu assumo a assessoria de comunicação de qualquer órgão, o que eu faço, gente? Eu sempre tenho o maior cuidado, e isso é muito importante, eu sempre tenho o maior cuidado de, ao assumir essa assessoria de comunicação desse órgão, ou dessa organização, dessa empresa, me responsabilizar por todas as comunicações. Então, a comunicação parcial, a comunicação dessa pessoa que a gente realmente não entende qual é o objetivo dela dentro da organização, tem que passar pela assessoria de comunicação, tá? Então, essas são as principais barreiras. Esse é o segundo nível do Media Training, e aí eu chego no terceiro nível do Media Training, que é justamente a preparação para as entrevistas em rádio e TV. Mila, eu preciso que você... Não, você conseguiu desligar, né? Era a Mila que tava com o microfone aberto, agora ela conseguiu desligar. Obrigada, Mila. Então, assim, o que acontece, e isso é muito importante, é a preparação agora para as entrevistas, né? O Media Training em si, a maioria dos Media Training clássicos se detém muito nisso, né? Em preparar a pessoa para a entrevista e preparar ela para o que é rádio, o que é TV, quais são as diferenças de produção de rádio, TV, impresso e online. E aí, essa é uma área que eu tenho muita habilitação, porque eu já trabalhei nos 4 veículos e eu trabalho atualmente, né, na TV Brasil Central, então eu trabalho em televisão há muitos anos. E essa expertise, esse movimento que a gente tem, é um movimento que faz com que a gente conheça muito como que é a rotina produtiva da organização, né? Hoje a Raquel Pinho deu um exemplo dentro desse evento que a gente participou hoje de manhã. Ela deu um exemplo de notícias caminhão, que é uma coisa que eu sempre falo com vocês, eu falo com quem eu dou aula, e eu criei esse termo, notícia caminhão. O que é isso, gente? A gente precisa criar pesquisas vamos dizer assim, criar notícias ou ter notícias sobre o assessorado de alguma coisa que está acontecendo no movimento recente. Então, isso é fundamental. A gente realmente tem que entender que eu preciso me apropriar daquilo que é o contemporâneo para poder criar notícia e para poder ser notícia e ser fonte, né? No caso das entrevistas de rádio, TV, impresso e online. Bom, como que começa? Eu sempre começo pela televisão, que é o veículo que as pessoas mais têm interesse em participar ou em conceder entrevista. Ou é aquele veículo que as pessoas mais têm a disponibilidade de dar entrevista, muitas vezes, principalmente se for uma TV aberta de grande audiência, tá? Então, as pessoas têm grande disposição de dar entrevista para TV. Como funciona a produção de um telejornal? Para vocês entenderem, eu vou também abordar sobre programas de TV. Eu tenho uma apostila sobre isso, gente, que eu vou mandar para vocês, que é uma apostila própria de produção de rádio e TV, mas eu queria ouvir um pouco das dúvidas de vocês para finalizar essa apostila e mandar para vocês. E aí, por isso, a gente vai usar os últimos minutos da aula para poder ouvir um pouco quais são as dúvidas que vocês têm sobre esse movimento. Mas a grande questão a TV funciona em 3 turnos. Então, o trabalho dos jornalistas é um trabalho de 5 horas. 5 a 6 horas no máximo, tá? E aí, esses jornalistas, eles são divididos em 3 turnos: manhã, tarde e noite. E eles funcionam, em geral, em 3 grandes equipes. Quais são essas 3 grandes equipes? Produção, edição e reportagem. Essas são as 3 grandes equipes que eu tenho que conhecer dentro de uma televisão e que eu preciso saber diferenciar. Por que essas equipes são tão importantes para eu diferenciar? Para fazer com que as minhas pautas, elas tenham relevância e eu conseguir fazer eventos, por exemplo, e convidar os jornalistas que realmente são os jornalistas que eu quero acessar, as pessoas que eu quero acessar e que eu quero chamar. Então, dentro de uma televisão, as pessoas que mais precisam
ser atingidas pelo material que eu encaminho são os produtores e os repórteres, tá? E aí o assessorado, ele tem que entender que o trabalho do repórter depende de dois outros profissionais. O produtor, que foi a pessoa que estudou e que fez uma pauta, que é o documento. A pauta, então, é o documento que o produtor faz, né, uma pesquisa, e ele cria a pauta. Nesse momento, ele cria a pauta, agenda a entrevista, o local da entrevista e faz todo o cálculo de deslocamento do repórter, do que o repórter vai precisar, imagens extras, porque o repórter na TV vai acompanhado do repórter cinematográfico. Então, esse produtor criou uma pauta, que é esse documento, como se fosse similar a um briefing, tá? Para o pessoal da publicidade entender. E esse repórter foi para a rua com essa pauta. Essa pauta é um resumo de todas as informações e daquilo que ele precisa investigar, que o repórter precisa investigar com o teu assessorado. O repórter já chega munido daquela pauta. Então, não adianta eu tentar vender uma notícia para o repórter que fuja da pauta. Quando o meu assessorado faz isso, ele desgasta o relacionamento dele com o repórter e ele faz com que a equipe de TV ela fique desmotivada a fazer a entrevista, ou que muitas vezes faça a entrevista de uma forma muito rápida, muito ágil com ele. Tá? Então a gente precisa ter muita atenção. Não é para o repórter que eu tenho que vender pauta, né? Muitas vezes eu tô na rua, tô na reportagem, porque meu cargo na TV é de repórter, mas eu também já atuei, né, na assessoria de comunicação de lá da TV. Mas eu tô na rua, às vezes, fazendo uma matéria e chega alguém e o próprio assessorado, né, ou o próprio assessor quer me vender uma pauta extra. Gente, não é o momento. Aquele momento, o repórter tá com uma pauta, então a gente tem que ajudar o repórter a executar a pauta da melhor forma. E aí, aqui vale o grande investimento em treinamento sobre palavras-chave e como responder a entrevistas de televisão. A entrevista de televisão, ela tem no máximo 3 minutos e meio se for um especial, mas as entrevistas do cotidiano tem, em geral, 1 minuto e 50. Então, você imagina que é uma entrevista que é muito rápida. Então, eu preciso treinar o meu assessorado, e aí eu faço entrevista literalmente com o meu assessorado, treinando ele para repetir as palavras-chave em todas as respostas que ele der e ser o mais conciso possível na resposta. Por quê? Porque eu dou pouca margem para o editor. Quem é o editor, gente? É a pessoa que recebe a pauta e o material filmado e gravado pelo repórter da rua. Esse editor, ele vai contar a história. Ele vai contar a história. Não é o repórter que conta a história. O repórter cria, né? A gente entrega pro editor o material, né? Nosso off, né? E a gente entrega a nossa passagem. O off, no caso, é o texto que é lido, né? E ele vai narrar as imagens que o repórter cinematográfico, né? Que o cinegrafista fez. E esse momento é o momento em que o editor recebe o off, que é essa narração, e recebe as sonoras. As sonoras são a entrevista do teu assessorado. Quanto mais curtas e diretas forem as respostas do assessorado e quanto mais ele repetir as palavras-chave na entrevista dele, mais a chance que ele tem de colaborar para uma matéria que tenha realmente a cara da organização e que colabore muito para a organização ser vista durante aquele 1 minuto e meio por uma grande audiência num telejornal. Tá? Então esse é o grande segredo. Eu preciso entender que o tempo da TV é um tempo muito curto. Então eu preciso investir em treinar as palavras-chave. Da onde eu tiro as palavras-chave? Ou da onde o assessorado deve tirar as palavras-chave? Da missão da organização. A missão são os objetivos a longo prazo da organização. E as palavras-chave são de 3 a 5 palavras que o assessorado tira a partir da missão.
Núbia, meu assessorado não tem missão, ele nunca nem ouviu falar sobre isso. Média treine, é isso que a gente está fazendo. Precisa treinar esse assessorado, conversar com ele sobre o que é a missão da organização, ou o que ele objetiva a longo prazo, mostrar exemplos de missões que existem, né? Quem tiver dificuldade, eu tenho um material muito bom que eu fiz para esse sistema de média treino, eu vou mandar para vocês, que é como criar palavras-chave e como criar missão, visão e valores com seu assessorado, tá? Isso é fundamental. Bom, feita essa explicação do que é TV, eu busco agendar nas televisões uma visita para o meu assessorado entender como é o sistema produtivo do telejornal. Porque por mais que a gente explique, ele não entende. Muitas vezes ele tem dúvida, ou ele está disperso, ou ele está atendendo uma ligação, ele está fazendo outra coisa. Ok, tá? Eu levo esse assessorado numa TV. Em geral, eu já levo para vender uma pauta específica e apresentar ele, né, para o chefe de reportagem, para os produtores e tal. Mas eu levo ele muito mais no intuito dele conhecer como é que é uma televisão e dele se ambientar. A maioria das pessoas tem muito medo quando chega num espaço diferente. E é natural a existência de entrevistas ao vivo nos jornais, tá? E a participação também em programas de TV, programa de comportamento, programas de tecnologia. Então, esse assessorado precisa estar ambientado nos espaços das TVs. Então, dentro do sistema do Media Training que eu apresento, eu faço uma visita com ele em cada televisão do estado. As TVs são super abertas, são ambientes muito receptivos. A gente marca com o chefe de reportagem e vai lá num horário que tem que ser o meio do expediente. Qual o melhor horário para eu mandar uma pauta e para que eu seja recebido em uma TV? Entre 9 e 10 horas da manhã. 10 e 1 é bom? Não, 10 e 1 é péssimo. Entre 9 e 10 da manhã, tá? Nunca chegar entre 10 e 11, muito menos entre 11 e 12 e 1 hora da tarde, porque é o momento de fechamento do jornal. Então, entre 9 e 10 da manhã e entre 3 e 4 da tarde. São os melhores horários. No noturno a gente não vai, a não ser que a gente seja convidado, realmente, porque as produções no noturno são muito enxutas, tá? Então, é importante ambientar o seu assessorado. E aí, gente, eu vou para as explicações de rádio com o meu assessorado. Essas explicações de rádio, elas são muito importantes. Rádio é um veículo que não perde nunca, né? A gente vem acompanhando a história da comunicação e do surgimento de novas mídias. O rádio, ele continua sendo extremamente importante e tendo grandes audiências e audiências muito importantes. Então, as pessoas às vezes me perguntam assim, Núbia, eu tenho um negócio novo e eu não vou te pagar assessoria não, mas eu queria uma dica sua de onde eu consigo fazer uma propaganda que eu tenha alto retorno e gaste pouco. E eu digo, você tem duas mídias tradicionais que vão te ajudar nisso. A primeira mídia é o rádio, porque você tem uma propaganda muito mais barata do que nos outros veículos, tá? E a segunda mídia, que é o outdoor de papel mesmo, dá um retorno muito grande. As pesquisas atuais mostram a importância do rádio e do outdoor, principalmente para pequenos negócios e pessoas que querem ser conhecidas. Na esteira do rádio, a criação de programas de podcasts, participação em podcasts também. Como o rádio funciona? O rádio funciona, então, com uma diferença muito grande da TV, que a gente não tem a imagem. Então, no rádio, eu tenho, em geral, uma equipe de produção, uma equipe de locução e uma equipe de edição. Só que essa equipe de edição, ela vai trabalhar muito mais nas reportagens que chegam da rua e que vão entrar também no rádio, mas ele vai cortar muito menos. O rádio é um espaço que a gente tem muito mais tempo de fala. Por quê?
Porque essencialmente, como as pessoas não têm a imagem, eu tenho que descrever. Então, a professora Núbia, que tá aqui comigo, professora, eu tô vendo que a senhora tá usando um relógio, que a senhora tá controlando aí o tempo. Esse evento, qual a probabilidade dele acabar 10 horas? Como é que a senhora vê essa situação? O pessoal não tá entendendo e tal. Então, eu vou descrever. O rádio faz uma descrição. Nesse momento, eu tenho que explicar pro assessorado isso. E ele precisa dar conta, eu preciso dar conta pro meu assessorado de que descrever um ambiente, ele também precisa descrever tudo que ele for falar, principalmente se ele estiver falando de uma coisa física. Agora a gente está tendo um desafio muito grande, que é o desafio das aulas à distância. E nós, do Sistema Brasil Central, que é a emissora de rádio e TV do estado, né, que eu trabalho, estamos transmitindo as aulas de todo o sistema público por televisão e por rádio. O grande problema é que as pessoas não sabem, né, as especificidades do rádio e nunca tiveram essa aula que eu tô dando para vocês, né? Nunca tiveram essa preparação de media training. Então, a gente tá tendo problema grave com os professores, por exemplo, de português e os professores de matemática, mais ainda, que falam assim: some esse número com esse número e você vai ter esse resultado. E aí, ou seja, imagina você ouvindo isso no rádio, você não aprende nada. Então, o rádio tem a descrição, ele tem mais tempo de elaboração. Então, se eu tenho a oportunidade de participar ao vivo, que é o que mais acontece no rádio, por telefone, é muito importante preparar o meu assessorado para ele fazer as descrições do que é visual, né, e do que é imagético, que ele quer falar, e prepará-lo para repetir as mensagens chaves enquanto ele faz a descrição. Isso é fundamental, tá? Dentro do processo de media training. E aí eu vou para o impresso e eu vou para o online. O que acontece, gente? A grande especificidade do impresso é tudo que é dito para o repórter do impresso pode ser publicado. Isso vale para revistas, isso vale para jornais, né? A gente tem que ter muito cuidado com o off, né? Na questão, o off do impresso, tá? E do online também. Por quê? Porque na TV e na rádio, quando não está gravando, tem baixa probabilidade daquela informação ir adiante. Nós que somos repórteres de TV, e eu faço muito isso, todo repórter, todo mundo que é de TV faz muito isso, às vezes você tem uma informação, mas você não tem imagem nem sonora daquilo. O que você faz? Você passa pro impresso apurar. Por quê? Porque você sabe que o repórter do impresso, ele tem condições muitas vezes de soltar aquela notícia, e hoje em dia com o online, soltar essa notícia em primeira mão e passar por um processo, todo um processo de investigação até social daquela informação, tá? Daí a importância de treinar o assessorado para que todas as suas conversas com a equipe de mídia sejam conversas que realmente possam ser totalmente averiguadas, comprovadas e mais, que possam ser publicadas. Quando eu estou diante de um jornalista, quando eu estou diante de alguém da comunicação, seja um blogueiro ou alguém realmente que está buscando uma informação comigo, é muito importante eu ter a consciência de que aquela pessoa tá fazendo uma análise da minha comunicação e vai publicar, independente de eu gostar ou não aquelas informações, tá? Porque são informações que eu repassei para a pessoa. Então, esse cuidado no impresso é muito importante. Realmente ter um arcabouço teórico e informações extras para ser passadas para o repórter do impresso. O repórter do impresso vai se dedicar muito mais à leitura de pesquisas, a todo o material extra que pudesse ser repassado realmente para ele. Então, o repórter do impresso e o pessoal do online tem muito mais abertura para receber material impresso. Então, se eu estou numa coletiva de imprensa e tem o pessoal do impresso, eu preciso estar preparando um material extra para dar para eles, que é um material diferente do preparado para TV e para rádio, tá? O rádio é o imediato, não adianta, eu não consigo repassar pautas, o rádio se pauta muito
modelo hoje e a TV também, de forma muito sintética e muito clara, tá? Então, esse é um treinamento que eu faço, né? A questão do online é a questão da instantaneidade, a gente precisa respeitar muito, né? Até o crescimento de blogs e como atender essas pessoas, né? Com informações claras, uma informação precisa e material de apoio. Às vezes, imagens, munir essas pessoas de imagens e de vídeos da minha organização vai fazer com que essa organização seja realmente repassada, as informações eu tenho mais chance de aparecer no online se eu ofereço material de suporte, imagens de divulgação, imagens bem feitas, né? As imagens precisam ter qualidade fotográfica, câmeras profissionais, para deixar isso pronto para o pessoal do online pegar tudo isso, muitas vezes porque eles estão trabalhando com equipe reduzida. E a gente não pode desconsiderar as audiências, muito pelo contrário. A gente tem que considerar todas as audiências, principalmente nesse movimento que a gente tem de fragmentação midiática, tá? Feito isso, pessoal, eu vou pro treinamento de porta-voz, ou para compreensão do que é o porta-voz, que é a última parte do movimento do Media Training que eu faço. Eu divido o Media Training em 4 dias. Cada dia eu trabalho 4 horas com esse assessorado, tá? E aí, mais os dias de visitas nos rádios, nas TVs, nas redações, para a pessoa se ambientar. A visita que eu mais gosto de fazer é nas TVs. Por quê? Porque uma pessoa nervosa, ela treme, ela pisca o olho, ela transmite uma imagem que é uma imagem de insegurança. Isso é péssimo para qualquer organização e para a imagem pessoal de qualquer pessoa aparecer num vídeo desestabilizada. Então, eu faço as visitas nas TVs, em todas as TVs, não desconsidero nenhuma, tá? Isso é uma questão que eu observo, mas os 4 dias, em 4 horas, que eu faço os treinamentos, tá? Ou seja, esses assuntos que eu tô trazendo para vocês de forma bem simplificada e rápida é o material que eu trabalho de forma aprofundada com meus assessorados. Bom, a grande questão aqui, que eu acho que é super bacana pontuar, é como treinar o porta-voz. Então, quando a gente vai para uma organização, ser assessor de comunicação, a gente tem que pensar quais são os porta-vozes de todas as organizações. Quem vai falar? Então, agora nós estamos tendo esse movimento coronavírus, né? Josi tá aqui, tá fazendo assessoria de um hospital, em Jataí e tudo mais. E aí, o que a gente percebe? A gente precisa ter porta-vozes treinados para dar entrevistas no momento de crise, mas para dar entrevistas sempre. Por quê? Quanto mais você faz uma coisa, mais natural aquilo se torna e mais você fica consciente do que falar, tá? Treinamento de mensagens chaves. Mas, exatamente, a primeira questão é determinar quem são os porta-vozes da organização. Isso é fundamental. A segunda questão é a gente fazer um treinamento com eles de entrevistas para cada veículo de TV. Então, eu faço os simulados. Eu faço o simulado de uma entrevista de TV, faço o simulado de uma entrevista de TV ao vivo, gravada, faço o simulado com ele de entrevista para rádio, ao vivo e gravada, faço o simulado de impresso e faço o simulado de online, tá? Além da definição lógica, clara, de quais são as palavras-chave, e aí eu faço perguntas realmente, gente, bem difíceis. Quando eu vou fazer o briefing, vocês vão ver isso, eu faço uma análise SWOT da organização. Então, eu pego todos os pontos frágeis da organização, todas as fragilidades da organização, tudo aquilo que pode ser apontado de forma negativa e crio perguntas em cima daquilo. Por quê? Porque eu quero preparar o meu assessorado para o pior. Como que ele vai se comportar se alguém fizer uma pergunta sobre desvio de recurso, se alguém fizer uma pergunta sobre falta de leitos no hospital, se alguém fizer uma pergunta, eu observo aquilo que são os pontos mais frágeis e aquilo que o ambiente externo já me conta que são as principais fragilidades das organizações. Corrupção, a questão ambiental, outra grande preocupação que as pessoas têm hoje é a saúde financeira da
da organização? Será que essa organização vai quebrar? Será que ela não vai quebrar? Como é que vai ser o movimento dessa organização ao longo do tempo? Como ela se relaciona com seus públicos? Público interno? Tem algum programa, alguma política social para as mulheres, para a diversidade dentro da organização? Não tem? Como que eu vou lidar com uma futura crise nesse aspecto? Então, eu preparo o meu assessorado para o pior cenário. E eu faço, então, as entrevistas com ele. Eu faço esse simulado, né? São 4 horas. Cada hora a gente treina um veículo, um veículo determinado. E eu já trago essas entrevistas, essas pesquisas prontas. Esse sistema de media training que eu apresentei para vocês, vocês podem ofertar e vender. Então, isso que eu acho bacana, né? Esse projeto, gente, é um projeto para dar liberdade financeira para vocês e para mostrar para vocês quanta potencialidade financeira existe na área de assessoria de comunicação e que está subaproveitada, que as pessoas nem imaginam. Mas um dos movimentos mais importantes é vender media training. Você pode vender o media training desassociados do seu serviço de assessoria de comunicação. Por isso que eu quis trazer o media training antes nesse processo, porque ele pode ser vendido desassociado da assessoria. E pode ser que depois de fazer o media training contigo, essa organização queira te contratar como assessor de comunicação, essa pessoa queira te contratar como assessor de comunicação. A primeira dúvida é quanto cobrar. Quem já viu muito meus vídeos e já me viu falando e já até me perguntou isso, sabe que eu cobro 5% do faturamento mensal da organização. Então, esse também é o preço do meu media training, tá? 5% do faturamento mensal da organização. É muito, é pouco? É aquilo que eu cobro. Então, assim, é aquela questão que a gente sempre tem que determinar. Hoje, o valor da assessoria, né, que é uma outra aula que a gente vai ter e tal, que a gente vai entrar nos contratos e como fazer isso, mas assim, o valor das assessorias que eu cobro é em torno de R$ 2.500 a R$ 7.500, mas simplifica-se muito falando 5% do faturamento mensal da organização, e tem organizações que têm um excelente faturamento, então aí pode duplicar, triplicar esse valor aí cobrado, tá? Mas em geral as assessorias de comunicação, inclusive a Raquel Pinho, né, que tava hoje, que é da Comunicação Sem Fronteira, que tem uma série de assessorados muito legal, ela faz esse mesmo sistema de cobrança, entre R$ 2.500 e R$ 7.500 para assessoria mensal, tá? Ou 5% do faturamento para os produtos da assessoria, inclusive o media training. Bom, pessoal, falei durante 1 hora para vocês, mas agora eu quero muito que vocês façam as perguntas. Quais são as principais dúvidas que surgiram em relação ao media training? Nós ainda temos meia hora de contato aqui. Eu sei que alguns estão com assessoria política, né? Como o Salatiel, que está em Recife, está com assessoria política. Josi, que está no interior de Goiás, já está aí, está fazendo assessoria de um órgão da saúde. Mas eu quero muito que vocês abram o microfone, façam as perguntas. Quero agradecer vocês pela presença, né, nessa primeira aula, né, de media training aqui do projeto. É um projeto realmente que eu fiz porque eu acredito muito na era do compartilhamento e nas possibilidades que a gente tem de crescer junto. Então, acho o máximo. E nesse momento da quarentena, tem muita gente desmotivada. E uma das coisas que mais a gente faz a gente ficar motivado é ver outra pessoa fazendo alguma coisa que a gente gostaria de fazer, tá? Então, assim, eu acredito que além de concorrentes, a gente tem companheiros e companheiras nesse processo da vida. Então, eu não acredito muito, eu falo muito isso em sala de aula. Eu não vejo meu aluno, nunca vi como concorrente. Eu vejo ele como colega de profissão. Sempre busco respeitar demais a diversidade e aquilo que a pessoa tem de melhor para oferecer. Porque muitas vezes a gente mata muito das pessoas, da criatividade, porque a gente acredita que só existe um modo de fazer. Então, esse é o meu modo de fazer o media training. É a forma como eu apresento o meu serviço de media training, tá? Em geral eu apresento para vender e depois eu faço em si. Vou mandar as apostilas para vocês, mas quero muito ouvir vocês. Eu vi que a Carol colocou aqui no chat de texto
agradecendo, eu que agradeço. Acho que hoje foi o máximo, foi muito legal estar com vocês aqui nessa noite, mas quero ouvi-las aí. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, tô disponível. Ninguém, pessoal? Não? Não vão falar? Nem se apresentar rapidinho? Vamos nos apresentar, porque a gente vai criando uma rede, uma comunidade, né? A minha história com assessoria, gente, é uma história muito que tem a ver com a minha formação. Então, todos os estágios que eu fiz foi em assessoria. Meus primeiros trabalhos foram em assessoria de comunicação e dentro do estado eu entrei num concurso público e me destaquei muito porque eu fazia assessoria de comunicação, né? Então, eu passei pela assessoria de comunicação do IPHAN, né? E que é o Instituto do Patrimônio Histórico, né? E ambiental brasileiro, muito importante. Passei pela assessoria de uma universidade federal, que é a Universidade Federal de Goiás. Passei pela assessoria da Agência Brasil Central, fui assessora da diretoria de radiodifusão da TV Brasil Central, tá? Fui assessora fui assessora da Abadia Lima, né, durante um tempo. E isso me ensinou muito, né? Eu trabalhei no IPHAN com a Salma Saad, na UFG com o professor Magno Medeiros e assessorando o Edivar Madureira. Trabalhei e aí a partir disso eu comecei a ter meus clientes, meus assessorados, tá? Foi fazendo assessoria de comunicação que eu descobri que eu poderia ser professora, né? A Paula tá se apresentando, trabalha na CIEG, que legal, Paula. Eu fiz uma live com a Lohane, não sei se você assistiu essa live, mas a gente falou bastante sobre assessoria de terceiro setor, tá? Eu vou subir a live inteira pro YouTube, mas eu tô colocando uns pedacinhos dessa live no meu IGTV também, que foi uma live com a Lohane, que tá até na França, é uma ex-aluna minha, e ela fez assessoria, o trabalho dela, o mestrado dela é todo em assessoria para terceiro setor e para essas oportunidades aí que surgem como a CIEG, que é uma ótima oportunidade, né? Um grande aprendizado. Tive vários assessorados, né? Assessorados de redação econômica, porque eu sou economista também, então tenho bastante assessorado nessa área. Escrevo boletins econômicos, assino boletins econômicos para imobiliárias, para o pessoal que trabalha hoje no sistema financeiro, né? Na bolsa de valores, para o trader, né? O famoso day trader. E é isso. E aí eu passei, né, num concurso. Então eu sou economista, sou jornalista, passei num concurso na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, no curso de Publicidade e Propaganda, para ministrar aula de assessoria de comunicação e marketing. Então, que já era a minha percepção sobre assessoria de comunicação. Eu não acredito que assessoria de comunicação seja assessoria de imprensa. Eu acredito realmente que a assessoria de comunicação é responsável por gerar resultados positivos para uma organização e resultados positivos financeiros. Por isso, a relação com o marketing, com a gestão de marcas, tá? Que eu acho que é uma relação muito interessante que a gente tem. E isso é uma questão que ajuda muito a gente a se desenvolver, a crescer e tal. Então, E aí, na extensão, que eu também trabalho na extensão da PUC, eu criei a comissão, né? A gente criou a comissão de comunicação, né? Que é uma assessoria de comunicação dentro da extensão da PUC. E a Ana Carolina que tá aqui com a gente. Deixa eu ver, cadê a Ana Carolina? Ana Carolina, acho que é essa, é isso. A Ana Carolina Marques tá aqui com a gente, oi. A Ana Carolina trabalhou com a gente lá na extensão, né, Carol, da PUC, fazendo assessoria de comunicação.
E aí eu acho que é uma expertise que a gente vai adquirindo e aí a gente vai, a Carol falando que a experiência lá foi muito boa. E foi mesmo, né? A gente teve uma experiência muito bacana, né? Tivemos muito sucesso com a nossa assessoria lá. O projeto se mantém. Atualmente eu sou coordenadora, né, do programa de Direitos Humanos lá da PUC. Dentro desse projeto de extensão, então eu cresci na hierarquia e mais o projeto de assessoria continua, tá? Continua com a professora Luri, que tá hoje na coordenação da assessoria de comunicação de lá. Mas eu fico super feliz porque é uma história de sucesso. E uma história de sucesso, gente, muito relacionada com felicidade e com recursos financeiros. Então, eu sou uma pessoa que vim de uma classe social extremamente humilde, né? Pra quem não conhece, não sabe da minha história, mas assim, andava de ônibus há 10 anos atrás. Hoje eu tenho um carro importado de mais de 130 mil reais. Eu fiz várias viagens internacionais. Meus pais nunca nem andaram de avião, né? Infelizmente eu perdi minha mãe, eu não tenho mais minha mãe faz muitos anos, né? Eu tinha 22 anos quando minha mãe faleceu. Então, assim, é uma história de crescimento, de amadurecimento e de muita força, mas é uma história que eu compartilho como vitória. Por quê? Porque a assessoria de comunicação, gente, onde eu estive, abriu portas para mim e me ajudou, né? Isso, ó, o pessoal aqui da extensão, isso. O pessoal da extensão tá aqui também, ó, a Isaura tava lá com a gente também, né? A Mila colocou aqui também, isso aí. A gente cresce e deixa uma história de muito sucesso para trás, né? A gente vai alimentando. Mas sem dúvida, naquele momento na extensão, eu cresci na extensão por conta da assessoria de comunicação, que a época eu fazia pro professor Leônidas, né? Fiz pro professor Leônidas e que me deu um resultado incrível, que é justamente essa questão de hoje estar coordenando um programa de extensão que é de direitos humanos. Lógico que tem tudo a ver com a minha trajetória de pesquisa, com toda a minha história, que eu faço, né, tenho livros publicados dentro da linha de pesquisa mídia e cidadania e tudo. Mas a assessoria de comunicação, ela é um propulsor, gente. Eu acho que quem aprende assessoria de comunicação consegue dominar o que é uma comunicação organizacional, seja ela para o terceiro setor ou seja ela para uma organização que tem o fim unicamente mercadológico. Essa pessoa tem uma grande chance de ter sucesso. E esse sucesso, muitas vezes, vem relacionado às questões financeiras. No meu caso, era muito importante, né? Hoje eu tenho 3 imóveis, tenho o carro, né? Os carros, né? Eu não tenho um carro só, tenho 2. Tenho a questão de ter uma vida financeira muito tranquila, né? E isso é relativo aos meus clientes, à assessoria, né? Não tem medo, né, de perder o emprego. Acho que as meninas que já trabalharam comigo sabem que eu sou bem tranquila, eu sou muito segura, né, em relação às questões da minha vida, porque realmente eu trabalho com muita seriedade e eu conheço e reconheço quando eu tô errando, tá? Quando eu faço coisa errada, não tem problema nenhum, quem já trabalhou comigo sabe disso, de falar o que eu faço, errei, isso aí realmente foi uma falha minha, né? Eu sempre falo, isso aí eu errei, foi uma falha minha. Mas quando não é também, eu faço questão de reforçar que não é e fico muito tranquila, né? Nesse momento de pandemia, graças a Deus, estou lidando com maior tranquilidade com as mudanças mercadológicas que vão acontecer, gente, e que vão impactar a gente financeiramente. Se já não impactaram vocês, vão impactar aí no segundo semestre. Todos nós, de maneira financeira, né? Vamos ser impactados pela crise do coronavírus, tá? E isso é uma percepção que a gente tem que ter e é um crescimento que a gente precisa amadurecer enquanto grupo, tá? Grupo social e enquanto pessoa. Então, acho que a assessoria sempre me deu esse equilíbrio e essa força, né, de perceber os processos nos quais eu me incluía,
né? Acho que algumas pessoas que estão aqui comigo há mais tempo perceberam que eu mudei de casa algumas vezes, que eu vim construindo algumas coisas, fiz algumas viagens internacionais e tal, e foi muito importante, e é o trabalho de assessor que fez com que eu tivesse esse desempenho e essa diferença até dos meus ex-colegas. Por isso que eu falo, gente, o serviço de assessor de comunicação faz com que você ganhe 5 vezes mais que o piso salarial. Agora, realmente, a gente precisa aprender mais sobre assessoria de comunicação, né? Não adianta eu achar que eu sei fazer ou eu ficar no meu mundo preso fazendo de algum jeito. Se tem alguém fazendo melhor ou se tem alguém, gente, muitas vezes vendendo melhor. Por quê? Porque muitas vezes o nosso trabalho é atrair o assessorado, né? E aí um dos grandes segredos para atração de assessorado, a gente vai ter uma aula só disso, mas um dos grandes segredos para atrair assessorado é ofertar uma palestra de comunicação organizacional por meio dos conselhos, né? Dos conselhos de classe, tá? Isso aí é muito bom, abre muitas portas, porque você começa a fazer assessoria de profissional liberal, que é um dos nichos de mercado que eu mais percebo. A Josi escreveu alguma coisa aqui pra mim, a Paula escreveu sim, é legal, né? Acho que as portas dos conselhos, né, são legais. Gente, alguém quer participar fazendo uma fala? A Josi tá perguntando alguma coisa pra mim aqui. O que você tá perguntando, Josi? Sempre trabalhei em emissoras de TV, a Josi escreveu. Fiz reportagem, produção e reportagem, assessoria e novidade. Aprendendo... que legal! Nossa, eu fico super feliz que você tá aprendendo com o projeto. Acho que o projeto é pra gente crescer juntas, tá? Eu acredito muito que... É assim, gente, na verdade, é uma lógica universal. Qual que é a lógica universal? Quanto mais eu sou abundante, quanto mais eu dou de alguma coisa, no caso conhecimento, mais eu recebo e mais eu tenho, obviamente, uma energia, né, do universo que vai me responder. Para quem não acredita, mas para quem acredita, é bíblico. Então, quanto mais você ajuda as pessoas, mais você é ajudado e mais você cresce, tá? Então, esse projeto tem me feito crescer muito profissionalmente e, inclusive, conseguir assessorados com esse projeto, por incrível que pareça, os assessorados também aparecem, fazendo muita indicação nesse momento de assessorado político. E aí, professora, para quem está se formando, certo? Está buscando entrar no mercado. Qual a melhor maneira de se inserir na assessoria? Como tá? Eu acho que a primeira questão é buscar fortalecer o conhecimento na área de assessoria e buscar começar a fazer palestras nos conselhos regionais, tá? Nos conselhos regionais de profissionais. Nichos de mercado que eu vejo ampla possibilidade. Dentistas, médicos, né, os odontólogos, os médicos, e aí dentro das especializações médicas, tá? Isso é muito importante a gente entender. Dentistas, os médicos, o mercado imobiliário. Então, por meio do Cresci, você pode conseguir muito assessorado, tá? As construtoras e todo o pessoal que tem imobiliária pode ser seu assessorado. E nós vamos ter uma aula só disso. Então, fica ligada, porque nós vamos ter uma aula de captação de cliente. Aí eu vou mostrar alguns casos de sucesso que eu já tive fazendo captação de assessorado, tá? Então, isso é legal, tá? E é isso mesmo. E todo mundo, gente, enfrenta barreira no início, tá? O início de todo o processo é muito difícil. Hoje eu fiz um post no meu Instagram falando disso, da dificuldade que é a vida e que a gente realmente tem que ser forte diante dos problemas, tá? Principalmente os problemas que nós estamos enfrentando agora com o coronavírus. Então, a gente precisa ser forte, ter disciplina e assumir, pessoal, que a gente precisa uns dos outros, a gente precisa estar numa comunidade. Eu acho que eu criei a ideia da sala de aula, eu criei essa ideia da gente fazer as aulas ao vivo pra gente se sentir parte de uma comunidade. Então, muitas vezes, a gente
tem dificuldade, a gente se sente sozinha, a gente acha que só a gente que tá errando, todo mundo tá acertando e eu tô errando. Não, nós estamos num processo muito difícil de uma crise mundial, então não adianta a gente achar que nós estamos excluídos ou que nós estamos fora disso. Não, a gente tá dentro desse processo, tá, de crise mundial, e vamos passar as consequências disso. A gente pode passar bem ou a gente pode passar mal, tá? Vai depender da forma como a gente encarar os processos e como a gente conseguir planejar o nosso dia a dia. Então, acho que a coisa mais importante é a gente saber planejar o nosso dia a dia, né? E saber organizar aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa mente, ok? É isso, gente, que eu tinha pra hoje. Eu quero me despedir de vocês, agradecer demais. Eu acho que essa equipe aqui tá sendo 7 estrelas mesmo. É uma coisa que eu acho que é uma questão da gente se fortalecer enquanto grupo, continuar juntos e continuar trocando conteúdo. Eu vou mandar, né, todo o material que eu faço de média training nas apostilas separadas, tá? Pra vocês estudarem. E aí, se tiver alguma dúvida depois, ainda a gente pode fazer um aulão só de dúvidas, que aí o pessoal vai se soltando, vai realmente fazendo perguntas e a gente vai crescendo juntos, né? Enquanto equipe, a gente precisa ter essa noção de que não estamos sozinhos, que estamos juntos, né? E o projeto é pra isso, pra dar esse conforto pra gente se sentir junto, se sentir capacitado, se sentir bem e saber que problemas, gente, todo mundo tem. Não existe uma pessoa que não tenha problemas, tá? A gente só tem que equacionar os problemas, saber conduzir os processos e entender que o problema é passageiro, mas o seu objetivo ele é a longo prazo, e você tem que ter suas metas diárias, organização, foco, para você realmente conseguir alcançar um nível que é 7 estrelas, que é onde a gente quer chegar, né? Que é onde a gente almeja muito ser esses 7 estrelas, tá? Isso é fundamental. Ok, pessoal? Alguma consideração extra? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tive vários insights aqui com essa... Diga! Oi, tudo bom? Certo. Uhum. Certo. Tá. Começa pelo briefing, né? Eu não sei se você já recebeu, você recebeu o material de briefing? Eu tenho um material específico de briefing, eu vou dar uma aula de briefing. Começa com o briefing com eles, tá? Eu acho que o primeiro serviço é diagnóstico mesmo, de entender o que esse assessorado precisa, mas não deixe de fazer o media training, nem que seja simplificado, treinando eles, pelo menos essa etapa 3 do media training, que é treinando eles para dar entrevistas. Por quê? Porque as empresas novas, muitas vezes, elas trazem inovação. E inovação é a pauta que gera mais mídia. Então, uma empresa que está nascendo, muitas vezes ela desperta por si só a curiosidade da mídia. Então, você precisa fazer o briefing, caprichar nos releases com notícia caminhão, né? Ou seja, a notícia do momento, escrever textos e mandar para a imprensa, releases, né? Essa questão do release é muito importante. E uma coisa que você precisa também focar muito é na questão da preparação deles para dar entrevistas,
tá? Porque eles podem, a partir dos releases que você enviar para a mídia, virar possíveis fontes de entrevista. Principalmente se for uma empresa nova, uma startup, alguma empresa que está começando, que tem algum produto ou serviço inovador. Foca nisso que com certeza é sucesso. Mas assessoria de comunicação para empresas que estão nascendo é, na verdade, um sonho. Por quê? Porque você pode estruturar toda a comunicação da organização, administrativa, interna, mercadológica, a partir do seu conhecimento. E aí, lê os 3 livros que eu indico livros base, tá? E eu tô trabalhando no e-book desse projeto para mandar todo o conteúdo que eu já mandei esparçado para vocês em formato de um único livro, tá, gente? É porque realmente eu tenho muitas atribuições e não consegui, mas eu tô tentando fechar esse material para mandar para vocês. A ideia é estudar os 3 livros primordiais, né? Que eu até postei esses dias na minha rede social, que é o da Margarida Kunsch, é o livro da Marcélia Lupetti, né? Que é de planejamento, e o livro do professor... Tá fugindo o nome dele hoje, que é o do jornalismo, das maiores referências em assessoria do Jorge Duarte. Os 3 livros que você tem que ler para começar, estudar para começar. Acho que são os 3 livros base, mais os materiais do projeto Você Assessor, e fazer parte da comunidade, e fortalecer e trazer as dúvidas, igual você trouxe agora, porque às vezes você tá se sentindo sozinho, tá com um problema, não tá conseguindo resolver aquele problema, mas às vezes é uma coisa simples, é uma coisa fácil, e a gente, às vezes, junto, em 1 minuto, eu posso te dar uma ideia que você realmente pode aproveitar. Não sei se eu te respondi, mas é isso que eu faria, entende? Nada. Mais alguém ajudou? Que bom. Espero ajudar mais. Vamos lá. Isso faz parte, né? A gente vai melhorando também na forma de ajudar. Quem mais, gente? Alguém mais? Então tá, vou agradecer vocês por essa primeira experiência aqui de aula. As aulas são às quintas-feiras, das 8h30 às 10 da noite. É o horário que eu tenho livre, a minha agenda é toda ocupada, eu só tenho essa janela, por isso eu tô colocando as aulas nesse horário, tá? Lamento se alguém não pode participar. Mas a ideia é isso, é fazer a comunidade. E aí, gente, estudem os materiais, anotem as dúvidas e tragam para as aulas, porque eu acho que a gente vai crescendo enquanto comunidade. Vou tentar adiantar bastante o material dos outros módulos, que eu tô chamando de módulos, as semanas do curso, mas vou tentar adiantar esse material para vocês já irem estudando e trazendo as dúvidas para as aulas também, tá? Tô super feliz de ter estado aqui com vocês nessa aula de hoje, nessa aula 7 estrelas, né? Acho que isso é fundamental, fiquei super feliz aí, tá bom? Um beijo para vocês, com Deus, que Deus possa abençoar vocês ricamente, que vocês tenham muita saúde, a família de vocês também, principalmente saúde mental, alegria de viver nesses momentos tão difíceis que a gente está passando, tá bom? Um beijo!